O final de ano pode acabar com seu posicionamento como profissional, mas talvez você não esteja preparada para essa conversa. Oi, empresária! Como é que você está? Tá tudo bem? Mais um episódio começando aqui. E hoje a gente vai falar sobre o seu posicionamento nesse final de ano. Por quê? Porque o ano já tá acabando, amiga. Novembro já tá aí chegando. Dezembro já tá batendo na porta. E hoje a gente precisa conversar sobre isso. Quando a gente fala sobre final de ano, muitas vezes a gente acha que a cliente vai cair do céu, que vai brotar cliente do chão, que tudo vai acontecer e a gente não vai precisar fazer nada, né? Porque é uma época de alta demanda. E de fato, amigas, é uma época de alta demanda. Porém, dependendo de como você use essa data, você pode afundar totalmente seu posicionamento. Nessa época de final de ano, devido à grande demanda, muitos profissionais deixam as redes sociais de lado. Porque justamente a demanda é muito mais alta, então é mais fácil atrair cliente e aí acaba se esquecendo desse momento. Porém, você precisa lembrar, amiga, que dezembro, final de ano, é o momento de construir a agenda do próximo ano, de começar o ano com o pé direito. Então, muitos profissionais se esquecem disso. E justamente pela alta demanda, pelo alto fluxo, aí é que é legal você ter conteúdos ali para estar fazendo sempre, para aumentar a sua autoridade mesmo, aumentar o desejo das pessoas de virem no próximo ano, enfim, se manter ali constante. E eu sei que é muito difícil manter essa constância quando a gente fala de alta demanda, quando a gente fala de dia a dia corrido, quando a gente fala de uma cliente atrás da outra, cliente para responder, enfim. Então, por isso, é muito importante você ser estratégica, principalmente neste momento. Esse é o momento em que você mais precisa se preocupar em ser estratégica com seus conteúdos. Por quê? Você não pode fazer com que o seu conteúdo se torne algo deixado de lado, mas você também não pode fazer com que ele tome todo o tempo do seu negócio, do seu dia a dia. Então, uma estratégia muito simples que eu tenho para dar a você neste momento, para a gente já começar com viradas de chaves, é documentar todos os dias do seu final de ano. E quando eu falo documentar, eu não falo para você estar postando stories todos os dias, criando conteúdo. Não precisa nem pensar muito, não precisa raciocinar muito. Coloque o seu celular apoiado em algum lugar, mostre um pouco mais do seu atendimento ali, tanto do momento do procedimento quanto recebendo os seus clientes, ela chegando, mostrando o seu pré-atendimento, o seu pós-atendimento. Bota o celular lá e esquece, deixa ele gravando. Isso vai te gerar muitos conteúdos. Criar um espaço também no seu negócio, um espaço instagramável para fotos, também vai ser ideal, porque isso vai facilitar a criação do conteúdo. Tanto para você, que vai ser mais fácil de você lembrar ali, de tirar uma foto, fazer um vídeo quando a cliente estiver saindo, quanto para a cliente, porque mesmo se o seu dia ali estiver super corrido e você não consiga parar para tirar uma foto, se tem esse espaço ali instagramável específico para as fotos, vai facilitar também com que até a própria cliente tire fotos e você só precise repostar. Então, são estratégias que você consegue ter para manter essa constância de forma estratégica, entendeu? Sem precisar estar se sobrecarregando, sem precisar estar no seu dia a dia ali na correria, ainda ter que enfiar mais coisas para fazer. Então, são estratégias para você trabalhar de forma prática e leve com o seu conteúdo. Isso também vai fazer com que você tenha conteúdo para o início do ano. Então, mesmo que você não consiga editar e preparar todos esses conteúdos para postar ainda no final do ano, você consegue preparar esses conteúdos para o início do ano. Que às vezes a demanda pode cair na primeira semana ali de janeiro, porque ainda tem muita cliente de férias, ainda tem muita cliente voltando, né? E às vezes você quer estar de férias também. Então, você tira um dia para editar esses conteúdos e ter conteúdos ali para atração de clientes em janeiro, para que você não precise se preocupar com isso, porque já vai estar tudo pronto. E aí você só precisa realmente editar e organizar as datas de postagem. Então, essa é uma boa estratégia para já começar. Inclusive, soltei ouro aqui, viu? Soltei ouro, amigas. Se eu fosse vocês, eu já tinha anotado isso para poder aplicar, porque olha, eu vou te contar. Arrasei. Outra coisa que você precisa entender nesse final de ano é que não é só sobre conteúdo, é também sobre experiência. Devido à alta demanda, muitas vezes a gente esquece da experiência do cliente, muitas vezes a gente esquece de melhorar a experiência do cliente, muitas vezes a gente acha que entregar um mimo de final de ano é suficiente, quando na verdade o que faz a cliente voltar, o que faz a cliente fidelizar, o que faz a cliente querer indicar você para outras pessoas, não é um mimo que ela recebe, mas é a forma que ela se sente ao ser atendida por você. Vai muito além do mimo, entendeu? Se você quer dar um mimo, tudo bem, é ótimo, maravilhoso, a cliente até espera que receber o mimo mesmo. Mas surpreenda ela com a experiência completa.
Apesar de ter uma alta demanda, você precisa organizar muito bem a sua agenda para não correr o risco de não conseguir dar a atenção devida para cada cliente, entende? Já que vai ter um fluxo maior de pessoas ali andando no seu negócio, chegando, saindo, você tem que tomar muito cuidado para não acabar fazendo com que caia a experiência da sua cliente, o nível de experiência da sua cliente. Ela precisa se sentir extremamente acolhida para poder querer retornar, para se fidelizar ali com você e criar essa conexão. Então, mais importante do que um mimo, mais importante do que uma mídia social, mais importante do que qualquer coisa, é você, de fato, atender a expectativa. É não quebrar expectativas, porque não existe nada pior do que uma expectativa frustrada. Então, você precisa atender a expectativa da sua cliente, se possível, surpreender também. Então, sua agenda precisa estar super organizada. E aí, a gente entra em mais um ponto, que é um ponto de muita atenção nesse final de ano. Porque, geralmente, no final do ano, justamente por essa demanda, a agenda, às vezes, tem alguns imprevistos. Até com as clientes também, então tempo de atraso, vão vir muitas clientes novas e aí tem muitas clientes que não entendem sua política de agendamento. Por isso é extremamente importante que você tenha uma política de agendamento totalmente clara. Você precisa deixar tudo muito claro. Se você tem uma política onde você tem um tempo de espera, você precisa deixar extremamente claro esse tempo de espera. Porque, por exemplo, aqui na clínica a gente tem 15 minutos de tolerância. Se a minha cliente chegar com 16 minutos, eu não atendo mais. Gabi, é porque você é extremista? Não, é porque se eu atender, eu vou atrasar minha próxima cliente. Abro exceções? Sim, abro exceções. Se eu estou num dia muito tranquila, se a próxima cliente falou que vai atrasar, ou a próxima cliente não tem cliente no próximo horário, tem só depois. Enfim, nesses casos eu posso até abrir uma exceção, porque eu gosto de trabalhar dessa forma. Não que você precise fazer assim, mas às vezes eu abro exceções sim. Porém, não é sempre. E final de ano não é uma época em que dá para estar abrindo exceções assim. Porque dificilmente você vai ter um horário vago ali depois daquela cliente. Então, por isso, toda a comunicação precisa ser extremamente clara. É por isso que eu indico que você faça um protocolo de agendamentos, que você vai enviar para todas as clientes. Seja cliente fixa, seja cliente nova, precisa estar ali anotado, conversado, muito bem comunicado e claro ali para ela. Se você vai cobrar taxa de sinal, principalmente se você não cobra o ano inteiro e vai cobrar somente em dezembro, você precisa deixar isso extremamente claro. Porque como é a política de agendamento quando tem algum sinal? Se você não cobra, ou se você já cobra, talvez seja interessante você prestar atenção também nesse pedaço, tá? Por quê? O que acontece? Quando você vai cobrar, existe uma lei que nos assegura a cobrar uma taxa de agendamento para as nossas clientes. Essa taxa de agendamento não é devolvida, não precisa ser devolvida em caso de cancelamento com menos de 24 horas, reagendamento com menos de 24 horas ou simplesmente não comparecimento. Ela não precisa ser devolvida. Porém, tem valor específico, tem a forma de ser utilizada essa lei a seu favor. Então, você não precisa perder o valor da taxa, você não precisa devolver o valor da taxa, porque ele é equivalente àquele tempo ali que você reservou para ela. Essa lei é para nos assegurar, porque justamente se a gente marca uma cliente, ela não vem, ela atrasa, passa do horário, ou não informa que não vai vir, enfim, isso faz com que a gente perca aquele horário. Então, para nos assegurar, existe essa lei. E é por isso que eu indico até que no seu protocolo de agendamento você coloque essa lei, para que fique extremamente claro para sua cliente e evite desavenças com ela ali, porque muita gente não sabe que essa lei existe. Então, se você vai cobrar pela primeira vez essa taxa, ou se você vai cobrar, não cobra o ano todo, mas vai cobrar em dezembro, principalmente nesse caso, você precisa deixar isso extremamente claro. E se você já cobra, mas não deixa claro essa lei, coloque no seu agendamento, no seu protocolo de agendamento, porque isso vai facilitar muito a sua vida e vai fazer com que você, de fato, tenha dias mais leves, entendeu? Evite certos conflitos. Se você não tem um protocolo de agendamento e quer ter acesso a um, eu vou até deixar aqui embaixo para você, que é muito simples, eu fiz até 2 versões para que você veja qual versão se encaixa melhor aí no seu negócio e você pode ter acesso, tá? Coloquei aí as 2 versões para você ter acesso, é só clicar nesse link. É importante você ter esse protocolo de agendamento, não tem como não ter esse protocolo de agendamento e sempre comunicando isso da melhor maneira. Se você vai fazer alteração de valor, muita gente faz ajuste de valor nesse final de ano. Isso também precisa ser extremamente claro para sua cliente. Precisa estar sempre muito bem comunicado. Então, se você já tem uma cliente e vai aumentar o valor, vai ter um reajuste de valor na sua tabela, você precisa avisar essa cliente antes dela vir. Não tem problema em você reajustar. Porém, não espere a sua cliente chegar até você para você avisar na hora que ela for pagar
que esse valor mudou. Evite quebras de expectativa, evite expectativas frustradas, porque muitas vezes a cliente vai preparada para pagar um valor X e quando chega lá é surpreendida e tem que pagar um valor Y. Então, isso quebra a expectativa, isso gera frustração, então, assim, não é ideal. Vai alterar o valor, já comece a avisar suas clientes com antecedência, para que elas não sejam pegas de surpresa. E para as novas clientes, sempre avisando e deixando muito claro de qual é o seu valor, de como é que é feito forma de pagamento, localização. Fale 2, 3 vezes a sua localização, se necessário for, mas deixe muito claro onde é. Coloque, eu sempre indico de colocar no protocolo de agendamento, por isso que no protocolo que eu criei, que você pode editar 100%, pode colocar foto, logo, alterar a cor, enfim. Eu coloquei também localização, formas de pagamento, coloquei a lei da taxa lá, porque justamente são informações que é extremamente necessário você passar para sua cliente. Porque pensa, tem muita cliente que vai agendar, não vai te perguntar qual é o local, e aí vai usar isso como desculpa para se atrasar, por exemplo. E aí, para você não ter essa dor de cabeça, já deixa extremamente claro local, forma de pagamento, tolerância de atraso, tudo isso precisa estar extremamente claro justamente para evitar essas dores de cabeça. Então, existem coisas que podem sim afundar o seu nome, afundar o seu posicionamento, se você não tomar cuidado. Outra coisa que é extremamente importante, gente, com essa questão de atrasos, por exemplo, não é a rede social que vai resolver, tá? Então, evite chegar lá na rede social, gente, olha só, vamos chegar no horário certo, porque isso está me atrapalhando, não sei o quê. Não é a rede social que resolve, tá? Não é a rede social que resolve. Então, evite algo nesse sentido, de ir reclamar nas redes sociais nesse final de ano. Eu sei que vai estar mais corrido, eu sei que provavelmente você vai estar mais acelerada, porque tem muita coisa para resolver, enfim. Mas você precisa ter muita clareza nesse momento, tá? Posicionamento estratégico é entender que você tem que estar na cabeça do seu cliente, gerando o desejo com autoridade e não correr o risco de quebrar expectativas, de sumir, né, de não ser lembrada pelos seus clientes e, principalmente, de fato, preparar o próximo ano para essa cliente querer voltar, desejar voltar e desejar trazer outras pessoas também para ficar com você ali, para realizar o serviço com você no próximo ano e já iniciar o ano com o pé direito. Se você quiser, inclusive, ter acesso a mais estratégias mais profundas para realizar agora nesse final de ano e dar o próximo passo para iniciar um ano com tudo, ter um final de ano extremamente lucrativo e o início de ano já preparado para começar com o pé direito, fica de olho porque eu tenho uma novidade para trazer para você. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link específico também para você aproveitar e ter acesso a essas estratégias, tá? Se você quer estar mais coladinha comigo, me segue lá pelo meu Instagram, que é esse que tá passando por aqui. Aqui embaixo tem um link do grupo VIP também, onde eu coloco sempre muitos insights, oportunidades exclusivas, enfim, é gratuito. É só entrar lá para ficar mais pertinho de mim. E eu quero te desafiar também a enviar esse vídeo para pelo menos uma amiga que vai fazer desse final de ano um final de ano extremamente lucrativo e se preparar para iniciar o ano com tudo junto com você. Então envia para essa amiga, deixa um like aqui para eu saber que você tá gostando e não esquece de deixar aqui qual o tema você quer no próximo episódio. A gente se encontra na próxima segunda-feira às 7 horas aqui no nosso Backstage da Beleza com nossas conversas que vão além da beleza, que são para realmente impulsionar o seu negócio, para te contar o que ninguém mais te conta.